Vamos lá, então, dando continuidade a essas aulas sobre a ética de Aristóteles, retomada, né, ao que vimos na primeira parte do curso, né? Eu queria, antes de tudo, justificar um pouco, né, um certo atraso em relação à publicação dessas aulas. Eu imaginei que eu poderia publicá-las aqui, lançá-las aqui no momento da aula, né? Que teríamos normalmente agora, quinta-feira, das 19 às 21. Né? Eu, de fato, comecei um pouco antes dessa gravação para tentar lançar tudo até às 19, mas não foi possível, né? E tive alguns problemas técnicos aqui. Também tem os problemas técnicos dessa parte de cá, né? E por conta disso, os vídeos estão demorando aí um pouco, né? E já passou das 9 horas, mas vocês podem ver aí o dia e a hora que acharem melhor, ok? Mas, em tese, eu vou procurar sempre disponibilizar os vídeos nesses horários das aulas, né? Terça-feira, entre 21 e 23 horas, né? E as quintas-feiras, das 19 às 21, né? Ou antes disso, é claro. Bem, vamos retomar então aí a nossa reconstrução de algumas das principais teses de Aristóteles na Ética Nicômaco. Eu falei na aula passada, na parte da aula passada, sobre a teoria da virtude, que constitui a maior parte do tratado aristotélico, né? Ele aparece a virtude ali como um elemento central na definição de felicidade. Aí o Aristóteles distingue virtude intelectual de virtude ética. Ele apresenta as virtudes éticas, cada uma de forma bastante detalhada nos livros 3 e 4, né, depois de ter apresentado uma definição de virtude no livro 2. Dedica o livro 5 à principal virtude, a virtude completa, como ele chama, que é a justiça. Né? Sobre ela eu vou falar um pouco, né, porque eu acabei deixando de lado na aula passada, e depois no livro 6 ele fala das virtudes intelectuais, né, e mostra como a virtude intelectual da prudência é a condição de todas as ações virtuosas, né, que é a capacidade de escolher bem, né, e que ela pressupõe uma grande experiência de vida. Né? Bem, faltou falar da justiça e da amizade, que para Aristóteles compõem a explicação sobre a virtude. Né? Então, eu vou disponibilizar aqui uma tese, né, que aparece e que no tratado aristotélico e que vincula, né, esses livros, o livro 5 e os livros 8 e 9 que tratam da amizade. O livro 5 da justiça, 8 e 9 sobre a amizade, né? O Aristóteles diz que quando os homens são amigos, não necessitam da justiça, ao passo que os justos necessitam também da amizade. E considera-se que a mais genuína forma de justiça é uma espécie de amizade. Bem, então a amizade é importantíssima. É tão importante que quando se tem amizade, não é necessário justiça. E quando as pessoas são justas, elas procuram a amizade. Né? Uma está em decorrência da outra. Né? Bem, a justiça foi definida no livro 5 como sendo a virtude completa, porque ela diz respeito à relação com os outros. Né? E por conta disso, ela é a principal virtude. Né? O livro 5, né, que trata sobre a justiça, é um livro que tem uma redação um pouco cifrada, né? Tudo ali é muito resumido, e é por conta disso que, que embora as teorias da justiça contemporânea se remetam muito a Aristóteles, esse livro propriamente não é tão levado em consideração. Mas ali aparece, né, algo que a filosofia moral antiga
desenvolveu tanto, que é o caminho de uma ética prescritiva ou de uma ética do dever, de como nós devemos agir em relação aos outros, né? Isso não é desenvolvido no livro 5, mas a ideia de justiça aponta para isso, né? A justiça é ali definida em seus vários significados, né? O significado básico, né, da justiça é de que ela é desejar e agir justamente. Uma definição que seria óbvia, sendo seu contrário, a injustiça, desejar e agir injustamente, né? Deixa eu só colocar aqui meu cronograma, né? O cronograma, não, meu cronômetro, antes que eu me perca, né? Bem, então, a princípio, né, a justiça é simplesmente agir justamente. É uma daquelas frases que se encontram na ética nicomaqueia que parecem não dizer nada, né? Mas, por outro lado, diz o Aristóteles que a lei e o direito têm por objeto estabelecer o que é justo. E a justiça parece que é simplesmente cumprir o que manda o direito. Portanto, a justiça universal é obedecer à lei e a justiça universal e a injustiça universal é desobedecê-la. A outra forma de entender o que é a justiça é agir de forma equitativa, de forma igualitária, né? Essa justiça é definida, então, como justiça particular, né? Então, Aristóteles define o cumprimento da lei como justiça em geral e agir de forma justa como justiça particular. Esse é um lado da exposição que ele faz sobre a justiça. Mas ele lembra também que, de todas as virtudes morais ou éticas, a justiça é a mais completa por seu efeito estar necessariamente ligado a outrem, a outras pessoas, diferentemente das outras virtudes, que, embora possam beneficiar as outras pessoas, seu objeto é sempre o próprio agente. Daí também ser uma das mais difíceis virtudes a serem praticadas, né? E dentro dessa multiplicidade de sentidos de justiça, né, e dessa importância da justiça como uma virtude que, embora seja particular, tem um aspecto geral, o Aristóteles vai dizer que vai explicar, né, algo que de fato ocorre, que é o fato de que nós chamamos justa a pessoa que é virtuosa, além de considerarmos virtuosa a pessoa justa, né? Então, é como se uma parte da virtude, que é a justiça, valesse para definir o todo que é a virtude, né? Então, uma pessoa justa é considerada virtuosa e uma pessoa injusta é aquela que é dotada dos vícios que caracterizam o contrário da virtude, né? E é justamente por esse caráter, né, central da justiça, né, que ali aparece no livro 5, né, que contém aí um tratado sobre a justiça que, como eu disse, é mais esboçado do que plenamente desenvolvido, né? E aí o Aristóteles vai falar justiça distributiva, que tem a ver com o ato de dar a cada um conforme é devido, a justiça corretiva, que tem a ver com aplicar devidamente as proporções, restabelecendo um estado inicial que, por alguma razão, se desequilibrou, a justiça recíproca, que tem a ver com os contratos, e a justiça legal, que tem a ver também com a justiça punitiva, né? Que aí entra na esfera do direito, né? Que não era uma área como nós temos hoje tão desenvolvida, né? Entre os gregos vai ser desenvolvida principalmente nos romanos, já dentro de um quadro conceitual mais tardio e que terá influência sobretudo dos estoicos, que, no entanto, já recuperam algo que está presente, né, na filosofia moral antiga, que é a teoria da virtude, né? E que vão retomar uma ideia que aparece muito rapidamente no momento em que o Aristóteles vai explicar a justiça política. Quando ele
define, né, a justiça política como contendo duas partes, uma parte natural e uma parte legal. A parte natural, diz Aristóteles no capítulo 7º do livro 5, da Ética Nicômaca, a parte natural é aquela que tem a mesma força em todos os lugares e não existe por pensarem os homens deste ou daquele modo. Já a parte legal é o que de início pode ser determinado indiferentemente, mas deixa de ser depois que foi estabelecido. Essas palavras, né, essa citação que eu fiz, indicam uma certa ideia que estava presente na antiguidade, né, e que depois se expressa também, ou na verdade antes, né, em Antígona de Sófocles, né, quando você tem um conflito entre uma lei divina, eterna e imutável, e uma lei humana, arbitrária ou convencional. Aristóteles diz que a justiça política ela contém essas duas partes. Uma parte natural, que é uma e a mesma, necessária em todas as partes do mundo, em todos os lugares, e uma parte que é convencional, que é a justiça legal, que é definida de maneira, né, não necessariamente arbitrária, mas de uma maneira que pode ser mudada, variável, né? E daí vem toda a discussão que vai ser desenvolvida pelos estoicos entre a diferença entre lei natural e lei humana, né? A lei natural, né, que vai dar a ideia do justnaturalismo, né? De uma lei que arreta a razão em contra, como algo que está presente em todas as circunstâncias, em todos os lugares, de maneira universal, né? E o Aristóteles, né, não tem ainda essa perspectiva universalista que começará a ser desenvolvida com os pensadores estoicos, né, que já surgem na Grécia, né, aí nesse período do quarto século antes de Cristo, mas enquanto teoria moral vai ganhar relevância apenas nos séculos seguintes e sobretudo na época helenística, né, no universo romano, né? E aí a gente tem, por exemplo, um filósofo muito importante nessa tradição estoicista, né, o estoica, que é o Cícero, né, que é um senador romano, né, um filósofo jurista e político, um filósofo político muito importante, né? Bem, mas o que nos interessa, né, no âmbito da filosofia aristotélica é que, para Aristóteles, então, a vida política é esse reconhecimento da justiça, da virtude, portanto, e como o homem é um ser sociável, ele se realiza na vida política em conjunto com outros homens, né, vivendo uma vida compartilhada, né? E o ideal da vida compartilhada é que a justiça, né, como uma lei que obriga as pessoas a agirem enquanto instituição, enquanto lei, ela é dispensável numa relação de amizade, né? E a relação de amizade, ela é definida como uma relação entre pessoas virtuosas. Quando nós não temos uma relação baseada na virtude, nós não temos a amizade completa. Aristóteles, então, vai elaborar essa ideia, né, que é uma ideia importante dentro do seu quadro conceitual, nos livros 8º e 9º da Ética Nicômaca. Né? Vai mostrar, então, como a amizade é uma virtude, é um elemento importante, constitutivo do bem viver, né? E, portanto, por ser esse elemento constitutivo, não pode ficar de fora de uma reflexão ética no sentido em que Aristóteles a desenvolve, que é uma reflexão sobre o bem viver, sobre a eudaimonia, sobre a vida feliz, né? Então, os livros 8º e 9º vão tratar desses temas, né? Nas aulas expositivas, eu não aprofundei a leitura da ética esse ponto da amizade, né? E também não vou fazer isso agora, né? Há uma continuidade entre esses dois livros, né? Mas o essencial é entender, né, como o Aristóteles vai considerar as amizades baseadas na agradabilidade e na utilidade como
amizades ainda não plenamente realizadas e vai considerar a virtude como um elemento-chave para entender a boa amizade. E como a amizade é, digamos, uma finalidade da relação humana, né, ela também é, de certo modo, a realização da justiça, da vida justa e da vida política naquilo que ela tem de mais sublime, ou seja, o seu máximo. Uma comunidade política, uma comunidade de pessoas, cidadãos que vivem uma vida compartilhada com amizade, onde o senso de justiça é tão presente, né, que a lei ela é quase que dispensável, né? Aqui eu estou citando um trecho do meu manual de filosofia política, né, um capítulo sobre o Aristóteles, né, foi escrito na verdade pela professora Marisa Lopes lá da UFSCar, em que ela resume, né, a filosofia política de Aristóteles ao dizer que a comunidade política, que é a cidade, é para o ser humano o seu lugar natural, porque sendo dotado de racionalidade, ele é, consequentemente, dotado de linguagem discursiva, que o torna capaz de manifestar mais do que sensação de prazer ou sofrimento, para o que bastaria a voz. Em função desse seu atributo natural, homem, ele é capaz de perceber e manifestar o bem e o mal, o útil e o prejudicial, o justo e o injusto, motivo pelo qual o tipo de organização humana será superior àqueles agrupamentos cujas tarefas se restringem à reprodução, proteção e manutenção da vida, como são os formigueiros ou as colmeias. Segundo uma das mais famosas formulações da história da filosofia, esta é a causa pela qual o ser humano é naturalmente um animal político. Para citar aí o trecho famoso que está lá no livro 1 da Política, capítulo 2, né, página 1253A, 720, segundo a referência Costa, né? Então, para Aristóteles, a natureza especificamente humana, né, e aqui nós nos encaminhamos para a concepção aristotélica do que é a realização humana, né, a natureza especificamente humana comporta a reflexão, que é deliberação e escolha, decisão racional. A cidade nasce de uma exigência biológica, digamos, portanto natural, mas ela não existe plenamente senão por uma exigência ética. Pensar a cidade como existindo por natureza equivale a vincular a natureza humana da cidade. A natureza humana, a natureza de um ser intermediário, nem Deus, nem besta, nem fera, nem selvagem, que pode escolher viver em conformidade com a virtude e a justiça e então realizar sua essência segundo o melhor fim, a eudaimonia. Então, nós temos, né, ao final do livro 9, com a explicação da virtude, da justiça e da amizade, tudo que Aristóteles considera como os bens humanos necessários para uma vida bem realizada segundo a espécie humana, né? Mas nós ainda não temos plenamente dito, né, uma explicação de por que lá no livro 1, ao definir a felicidade, o Aristóteles disse que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude, e se há mais de uma, qual a melhor e mais completa. Seria a virtude melhor e mais completa a prudência, que nos permite viver bem, fazendo boas escolhas, sendo virtuosos, procurando amizade e justiça? Ou seria alguma das outras virtudes intelectuais? Ou alguma outra coisa que seria a coisa mais prazerosa, né? Na definição de felicidade está implicada também, embora não tão explicitamente, a ideia de que qual é a atividade mais prazerosa, aquela que realiza da melhor forma a essência humana, né? Na pergunta que está presente desde o início do tratado. E aí nós voltamos para lá e já vamos perceber algo que nós tínhamos deixado de lado, que já há lá a questão de qual é a melhor forma de vida. E o Aristóteles ele pensou
né, na melhor forma de vida e dá uma resposta a essa questão, resposta que nós veremos, né, apresentada apenas no último livro, o livro 10º. Né? Qual seria a melhor forma de vida? Melhor modo de vida? Diz ele no capítulo 3 do livro 1. A vida voltada ao prazer, a vida política ou a vida contemplativa? Né? Aí, ali no livro 1, ele apenas descreve o que é esses 3 modos de vida, dizendo, alguns acham que é a vida voltada ao prazer, né? Outros acham que é a vida política e outros a vida contemplativa. Ali ele não responde qual é a melhor forma de vida, né? E o livro 10º vai justamente retomar a questão do prazer para encaminhar uma resposta a essa questão. Né? Ele vai indicar quais são as opiniões, né, a respeito do prazer. Alguns, como Eudoxo, que dizem que o prazer é o bem, né? Uma espécie de epicurista, né, avant la lettre, né, porque o Epicuro vem depois, mas que vai ser a expressão da filosofia hedonista, né? A filosofia para a qual a melhor coisa é a busca do prazer, e o prazer sensível, né? Ainda que o Epicuro, né, vai dizer que, na verdade, o prazer não é o prazer dos nécios, mas é o prazer dos sábios, né? Ainda que ele apresente, digamos assim, uma versão intelectualista do hedonismo, o essencial é que o hedonista é aquele que coloca o prazer como essencial na busca humana pelo bem. Enquanto outros, como Espeusipo, ali citado por Aristóteles, encaram o prazer como um mal, como algo que desvia das verdadeiras e boas finalidades humanas. Né? E aí, então, após apresentar essas opiniões, o Aristóteles vai dizer que o prazer ele é algo que surge quando nós completamos as atividades que são próprias. Né? Então, para retomar lá o exemplo que ele deu no início, né, o tocador de lira, né, que nas aulas eu até falei, um tocador de guitarra, um guitarrista, um violinista, um pianista, né, aquele que toca o seu instrumento. Mas o melhor é aquele que toca bem. E ele sente prazer realizando essa atividade para a qual ele tem alguma aptidão, né? Para o Aristóteles, o prazer é esse, não é apenas o prazer sensível, embora a sensibilidade também é uma fonte de prazeres, né? Como o Aristóteles tem, de fato, né, uma concepção dinâmica da vida, né, o prazer está ligado a completar as atividades, né? E aí é nesse momento, então, que ele vai repensar a questão das melhores formas de vida, né? E antes de falar daquela forma de vida que ele considera a mais importante, a que melhor realiza as aspirações humanas, né? Vale a pena retomar a sua concepção do que as vidas ruins, né? As vidas que não realizam a essência humana da forma mais adequada. E aí é nesse sentido que ele já havia falado da vício, né? Como as ações que não correspondem à virtude, que erram o alvo. E ele falou no livro 7º, né? Um livro que nós passamos aí batido, da acrasia, que é a falta de domínio da incontinência, e ele fala também da bestialidade, que é a teriotese, né? Então nós temos caquia, acrasia e teriotese. São 3 modalidades da vida ruim: o vício, a falta de domínio e a bestialidade, né? A acrasia, ela consiste no fato de que uma pessoa sabe o que é bom que ela faça e mesmo assim faz o mal, agindo contra o resultado de sua deliberação. Aqui nós temos um caso, né, que opõe claramente o Aristóteles em relação a Sócrates e também a Platão. Né? Porque para Sócrates, uma pessoa saber exatamente o que é o bem
ela já estava no bom caminho. Era quase impossível na concepção de Sócrates e Platão agir mal, porque o bem é principalmente o conhecimento do bem. Mas o Aristóteles indica isso, né, que é possível saber o que é o bem e mesmo assim agir mal. Ele apresenta uma certa diferença entre a acrasia, incontinência ou falta de domínio e o vício, porque a acrasia é diferente da intemperância, que é uma tendência deliberada ao vício, né? Quando você realmente decide pelo mal. A acrasia é uma incapacidade de agir bem. Então, é como uma espécie de dependência que não permite que o agente moral realize aquilo que deseja, né? E, no caso da bestialidade, né, a brutalidade, aí é uma coisa que, na verdade, é a expressão de uma animalidade que é sub-humana, né? E aí seria a pior forma de vida relativa à vida humana, né? Então, de fato, né, a vida ruim aí, né, não é algo que está no horizonte de quem busca o bem. Quem busca o bem vai buscar o prazer, e esse é o primeiro estágio da vida feliz, só que é um estágio insuficiente, porque só o prazer não conta. O ser humano é mais do que isso, segundo Aristóteles. A vida política, ela nem sempre é prazerosa, né? Ela tem lá seus desafios, suas agruras, né? Segundo a descrição do Aristóteles, mas ela é algo que realiza uma essência humana, como nós vimos, né, na questão da amizade, né? A amizade, é claro, é pensar a vida social e política da melhor maneira possível, mas nem sempre a amizade é possível, a inimizade se estabelece, né, e a coisa não vai bem. Agora, a vida contemplativa tem uma vantagem em relação à vida política, porque ela é mais prazerosa. E é por isso que o Aristóteles vai considerá-la também superior, né? Segundo Aristóteles, a melhor das virtudes será aquela da melhor parte que há em nós. Essa parte mais elevada é o nous, ou o espírito, o entendimento, o intelecto, isto é, o grau supremo da razão. Nesse sentido, né, a realização máxima das virtudes intelectuais ou dianoéticas representam uma realização, já que elas são realizadas pela parte divina em nós, e seu objeto são as coisas divinas e imperecíveis. Ela é aquilo que governa por natureza. As atividades intelectuais são realizadas de maneira contínua e são as atividades mais prazerosas, pois não há prazer maior que o conhecer. E é nesse sentido, então, que se a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude, e se há mais de uma virtude, ou a melhor e mais completa, né? Essa melhor e mais completa, segundo Aristóteles, é a felicidade do sábio, sábio no sentido teórico contemplativo, né? Daí a noção que surge de vita contemplativa, né? Como uma herança dessa ideia, enquanto a vita ativa é a vida política, né? E o Aristóteles, então, ele apresenta esses dois caminhos, né, de realização humana. A vita ativa, que é a vida política, a máxima realização das virtudes éticas, da vida justa, e a vita contemplativa, a vida do sábio, né? E, de fato, o 10º livro apresenta a superioridade da vida contemplativa em relação à vida ativa. Pode dizer, a superioridade da vida do próprio Aristóteles em relação a todo outro modo de vida. A superioridade do filósofo em relação ao político. Então, nós temos, né, no final das contas, até uma certa semelhança entre Platão e Aristóteles nessa conclusão, né? De fato, por mais que o Aristóteles tenha se afastado de Platão, ele reencontra Platão no elogio da vida contemplativa.
Mas, por outro lado, essa aproximação indica uma separação, porque enquanto o Platão colocava, né, a sabedoria filosófica como condição da melhor forma de governo, da melhor expressão da política, que era o rei filósofo, né? No caso do Platão, do Aristóteles, nós temos uma distinção entre a sabedoria de um Péricles, por exemplo, que é citado ao longo da Ética Nicomaqueia como exemplo da virtude ética e política, e o próprio filósofo, no caso Aristóteles, que é o exemplo da máxima realização da sabedoria teórica contemplativa. Então, nós temos esses dois ideais. O Aristóteles elogia mais a si mesmo, digamos, enquanto filósofo, do que o modelo de sabedoria prática que ele cita, né, que é o Péricles, né? Não que ele coloque ali um do lado do outro e faça uma comparação, mas isso está implícito. E, portanto, para ele, né, o filósofo é aquele que é o mais feliz, né? Não apenas é o mais sábio, não apenas é aquele que é mais nobre, mas ele também, por ser o mais nobre, é o mais feliz, porque realiza a essência humana ao seu máximo e se aproxima ao máximo, no máximo que é possível para a existência humana, dos deuses. Bem, então é isso, né? Tentei resumir nessas 3 partes, né? Quase 1h30 de aula. O que significa a ética a Nicômaco? Peguei aí alguns pontos básicos, né? Mas falta explicar ainda por que essa teoria, né? Tem muitos elementos realmente antigos, talvez até antiquados, é uma teoria que ainda está tão presente no debate ético e político, né? E é isso que eu vou fazer na parte seguinte, né? Na parte seguinte, então, eu vou apresentar a tese da Martha Nussbaum, mostrar como ela insere isso dentro de diversas correntes filosóficas contemporâneas que pensaram a ética aristotélica e colocaram-a em atualidade, né? E nos dá aí elementos para pensar também a nossa época, tá bom? Então, eu volto já.